Bom dia, meu nome é Tabata Amaral, eu tenho 24 anos e sou uma cientista política e ativista pela educação, o que quer dizer que venho dedicando os últimos anos a lutar por uma educação de qualidade, entendendo que é assim que a gente vai ter esse Brasil com o qual eu tanto sonho, que é mais inclusivo, desenvolvido e ético. Antes de começar, eu queria fazer um questionamento, uma provocação a vocês. Eu queria que cada um pensasse qual é a meta, qual é o propósito, qual é o sonho que move cada um de vocês. O que faz vocês acordarem cedo de manhã, pegar o ônibus bem apertado, voltar à noite e estudar? O que faz vocês estarem aqui hoje, num sábado, buscando conhecimento, buscando novas ideias? O que move cada um de vocês nessa vida? Essa é uma pergunta que para mim foi sempre muito importante. E o que me move é a educação. Foi a educação que transformou a minha vida, e como eu quero convencer vocês, é a educação que transforma e realmente muda as coisas. Mas antes de contar um pouco mais como que eu cheguei nesse propósito e como que eu cheguei aqui hoje, eu queria falar um pouco dessa área que tanto me encanta, mas que ainda me indigna bastante. A gente vive em um país onde, ainda hoje, mais da metade da população adulta não consegue ler e entender um texto simples. O que eu estou dizendo para vocês, pessoal, é que quando a gente pega 10 brasileiros, 7 deles, quando recebe o comunicado da escola, convidando para a reunião de pais, não entende o que está dizendo. Eu estou falando para vocês que quando a gente olha para 10 pessoas no Brasil, 7 delas não conseguem entender texto simples. Quanto mais lutar pelos seus direitos na saúde, educação, moradia e por aí vai. E quando eu olho para esse dado, o primeiro questionamento que eu faço é: beleza, a gente fez um péssimo trabalho de educar os nossos adultos. Mas e as crianças? E os jovens? E aí a resposta não é tão animadora. Ainda hoje, 2 milhões de crianças e jovens estão fora da sala de aula no Brasil. E aí sim, o que me dá mais raiva, daqueles que estão na escola pública, que saem do ensino médio, apenas 20 de cada 100, ou 2 de cada 10, estão aprendendo o básico em português. E apenas 3 de cada 100 estão aprendendo o básico em matemática. Então, é isso mesmo que vocês entenderam. A gente não educou a geração adulta, a gente ainda tem gente fora da escola e quem está dentro não necessariamente está aprendendo. Em sua grande maioria, está se tornando analfabeto funcional, como os nossos pais. Mas, como nem tudo nessa vida são dores, algumas coisas estão mudando. E olhar para essa situação, entendendo como a educação realmente transforma e que a gente não está priorizando isso no Brasil, fez com que eu me envolvesse com ativismo pela educação e nos últimos 4 anos trabalhasse com um movimento social chamado Mapa Educação. O Mapa está hoje no Brasil inteiro e é um movimento de jovens, de coração e de idade, que lutam diariamente para que a educação seja uma prioridade no Brasil, para eleitores, para candidatos e para governantes. A gente realiza conferências, debates e forma esses jovens para que eles aprendam e entendam que a gente consegue fazer muita pressão política, do ponto de partida de cidadãs e cidadãos que somos. A gente já reverteu em uma cidade a forma de selecionar os diretores, saindo de indicação política, que é comum na maioria das cidades do Brasil, para uma seleção pela comunidade escolar. E esse trabalho de ativismo nos 3 setores e essa luta diária pela educação foi me mostrando que o caminho para a gente realmente transformar as coisas no Brasil é o caminho da política. E eu sei que a política de hoje não dá gosto. E eu sei que não nos representa e dá bastante raiva. Mas eu fui aprendendo que a gente não pode deixar que a política partidária, que muitas vezes se traduz em politicagem e está tão polarizada,
nos impeça de nos envolver com a política pública. Porque é a política pública que pode pegar todas as teorias incríveis que eu aprendi na universidade, que pode pegar as experiências mais bonitas que eu vi no Ceará de educação, que pode pegar todo o conhecimento que a gente tem e transformar ele em realidade. O problema da educação no Brasil não é que as pessoas não sabem o que fazer, não é que a gente ainda não entendeu qual é o caminho. O problema da educação, da desigualdade no Brasil, é que falta vontade política. E falta vontade política da nossa parte. Nem comecei a falar dos governantes. Então, foi isso que me motivou a agora estar trabalhando com outro movimento social, que é um movimento de renovação política chamado Acredito, que é suprapartidário, que é nacional e que tem a missão, nada pequena, de fazer com que as pessoas voltem a acreditar no Brasil. Voltem a acreditar que o nosso país tem jeito, que a política pode ser diferente e que o único caminho possível é esse. Então, a gente está em 14 estados, construindo uma agenda de combate à desigualdade, mas também convidando as pessoas a fazerem política no dia a dia e a se engajarem com as eleições. Eu realmente espero que essa previsão de que 1/3 dos eleitores do Brasil não vão votar esse ano não se cumpra. Porque isso é realmente a gente se entregar e dizer que a gente está entregando o nosso futuro, que a gente não se importa mais. Pessoal, contando um pouco para vocês do que ainda me motiva, porque eu trabalho em áreas que podem ser bastante desmotivadoras. Porque quando eu olho para a educação, quando eu olho para a política, pouca coisa mudou nas últimas décadas, não é nem nos últimos anos. Mas contando para vocês um pouco do que me trouxe até aqui, eu espero mostrar o quanto de esperança eu tenho. E que eu tenho muita razão para ter esperança e para, olhar para o futuro e dizer, cara, a mudança está chegando. Não é que vai chegar, não. Começou já. Minha mãe é do interior da Bahia. Ela veio para São Paulo para tentar estudar e, chegando no ensino médio, engravidou de mim. E como a gente sabe, em uma sociedade como a nossa, uma mulher que engravida, solteira, não é nada acolhida. E não foi diferente com minha mãe. Ela teve que sair do emprego, ela parou de estudar e foi parar na Vila Missionária, que eu espero que alguns de vocês conheçam. Fica pertinho da Represa Billings, perto do ABC, periferia da Zona Sul de São Paulo. Ela foi morar com meu pai em um terreno de ocupação, nesse bairro que nos acolheu, que fica longe, mas tem a melhor quermesse da região. E foi lá que a gente começou a nossa vida. Foram muitas dificuldades, mas na educação eu encontrei uma grande oportunidade. Eu participei das Olimpíadas de Matemática, da OBMEP, e com isso ganhei uma bolsa em uma escola privada. E mais do que mais oportunidades, essa Olimpíada me mostrou um mundo que eu nem sabia que existia. Eu comecei a conviver com pessoas que falavam inglês e espanhol, pessoas que sonhavam em fazer faculdade, coisa que nem se discutia na minha casa, pessoas que tinham sonhos para si. E não é que eu tinha um sonho pequeno para mim, não tinha nenhum sonho mesmo. E foi morando nesse outro mundo, que não era nem outro país, no centro de São Paulo, 4, 5 horas por dia, porque as outras 4 eram no transporte, que eu comecei a me provocar. O que me motiva? Qual que é o meu sonho? Qual que é o meu propósito? E o meu primeiro sonho estava nas ciências. Eu queria ser cientista. E foi assim que eu fui para 5 Olimpíadas Mundiais de Ciências e comecei a sonhar com fazer faculdade nos Estados Unidos. A barreira do inglês, que eu não falava, e só fui aprender na faculdade, a barreira financeira, quase me fizeram desistir desse sonho muitas vezes. Mas tinha tanta gente sonhando comigo que deu certo. Eu fui para os Estados Unidos, fui para Harvard fazer a minha faculdade, mas no meio do caminho aconteceu uma coisa que realmente fez eu entender que meu propósito não era ser cientista. Estava na educação pública, estava na política. 4 dias depois que eu fui aceita em Harvard e depois em outras faculdades americanas, eu perdi meu pai para as drogas e para o álcool. E eu estou contando isso para vocês porque, naquele momento, eu entendi que não importasse o quanto eu ganhasse dinheiro no futuro, o quanto eu me isolasse e morasse no edifício mais alto de São Paulo.
a desigualdade sempre bateria na minha porta. Sempre. E foi por isso que quando eu falei, não, vou sim para os Estados Unidos, mesmo com toda a dor que estou sentindo, eu sabia que eu ia para depois voltar. Porque o Brasil era meu lugar e era através da educação que histórias como a do meu pai, de um cara extremamente inteligente, que mesmo sem ensino fundamental, lia, escrevia e gostava de matemática, para que histórias de pessoas como a dele não terminem dessa maneira aos 39 anos de idade, eu tinha que voltar. Então, fui fazer faculdade, me formei em ciência política e astrofísica, que é uma combinação um pouco estranha, mas tendo muito claro que era através da educação, era através desse engajamento que eu ia permitir que pessoas como meu pai pudessem realmente ser e sonhar e fazer o que quisessem, independente de onde nasceram, independente da cor, independente do gênero. E foi dessa maneira que eu voltei para o Brasil e comecei o ativismo que eu contei para vocês. E aí, pessoal, eu queria fazer uma nova provocação. Talvez alguns de vocês estejam pensando, estou olhando para vocês, mas Tabata, a educação transforma vidas, mas país, será que transforma mesmo? E aí eu queria compartilhar uma história, que para mim é uma das maiores provas de que transforma países inteiros, sim. Talvez vocês saibam disso, no continente africano tem uma prática que é muito forte culturalmente, mas que mata milhares de mulheres todos os anos, que é a mutilação genital feminina. Já ouviram falar? Pois bem, essa é uma prática que é muito difícil de combater. Tem a ver com a cultura, tem a ver com a religião e é muito antiga. E diferentes organizações falharam tentando combater a mutilação genital feminina. Até que chegou a Molly Melting, que é uma ativista americana que, depois de morar 30 anos no Senegal, começou uma pequena revolução. E sabe como que ela fez isso? Ela não chegou lá e falou, vocês são ignorantes, isso é certo, isso é errado, o caminho não é por aí. Ela foi num trabalho de formiguinha, educando as mulheres das vilas. E quando eu digo educando, é ensinando a ler e escrever. E depois foi levando discussões sobre direitos humanos. E pronto, a revolução tinha começado. Essas mulheres, empoderadas do conhecimento, começaram a ver que aquela prática ia contra os direitos humanos da sua vizinha, da sua neta, da sua filha. Se uniram e fizeram com que o Senegal fosse o primeiro país a abandonar a mutilação genital feminina. E aí, pessoal, se isso não motiva vocês a realmente acreditarem que o caminho da transformação do nosso país é pela educação, porque, sim, a gente mata pessoas no Brasil por ignorância. Eu não sei o que mais motiva. Para mim, me dá muita energia, muita coragem de saber que é uma caminhada longa, mas que é uma caminhada muito possível. E um dos questionamentos que eu mais me faço é, eu sei que está ruim, eu sei que a gente está desanimado, e eu sei mesmo. E sei que dói muitas vezes. Só que se não for a gente a ir lá e pegar o nosso futuro de volta, se não for a gente a começar a questionar e trazer a mudança que a gente vem lutando há tanto tempo, quem mais vai ser? Então, a gente está aqui não porque estamos brigando por esse espaço, mas porque não tem ninguém. Então, o meu convite para vocês é realmente pensarem. E, sabe, se questionarem diariamente, o que me traz até aqui? Qual o meu propósito nessa vida? E meu propósito, ele envolve outras pessoas? Porque, para mim, propósito é um sonho que a gente sonha e constrói junto com os outros. E aí, galera, uma vez me disseram que quando a gente é muito impactado por uma fala, mas muito mesmo, a gente faz alguma ação nas próximas 2 horas. Agora, assim, se for assim, um arraso que a gente escutou, a gente tem até 4 horas para fazer alguma coisa. Como eu quero estar muito segura, eu queria fazer um pedido para a próxima 1 hora. Estou colocando lá embaixo. Que vocês realmente, no intervalo, nas próximas palestras, escrevessem no papel o propósito, o sonho grande, a meta de vida de cada um de vocês. Tem que ser na próxima 1 hora, porque depois vocês não vão escrever, que eu sei. E aí eu queria logo dizer, quando a gente diz em voz alta o nosso sonho que nos motiva,
talvez 1 ou 2 nos apoiem. Uma fila vai criticar. E sabe por que uma fila vai criticar? Porque a partir do momento que você fala, eu sonho com isso, você está dizendo que isso é possível. Não só para você, mas para quem está ao redor. E isso incomoda. Tira as pessoas da zona do conforto. Então, sim, vão criticar os sonhos e propósitos de vocês, mas usem isso como combustível. E quando eu olho para esses dados da educação, quando eu olho para as críticas que a gente recebe, é o que eu penso. Poxa, se tem gente criticando, é porque o sonho vale a pena. Então, de novo, na próxima 1 hora, que depois acaba a energia, coloquem no papel qual que é o propósito de vocês e, mais do que isso, qual é a minha contribuição para que o nosso Brasil seja mais inclusivo, desenvolvido economicamente e ético. Estamos combinados? Posso contar com vocês? Então, vamos junto, que a mudança já começou e a gente está com pressa. Até mais. Obrigada.